Meus amados e minhas amadas, o centro da reflexão de hoje é o chamado que Deus faz. O Evangelho mostra Jesus que chega a Genezaré. Com ele veio Tiago, André e João, que haviam conhecido Jesus lá no batismo que João Batista havia feito. Aqueles 3 homens se encantaram tanto com Jesus e viram, inclusive, as maravilhas que Jesus tinha feito nas bodas de Caná, o milagre da transformação da água em vinho. E André rapidamente entendeu que Jesus era o Messias. E ele pediu para Jesus uma coisa, ele disse: olha, mestre, vem comigo para Cafarnaum, porque eu preciso que você conheça o meu irmão Pedro. Que não era Pedro, era Simão ainda. E André levou Jesus. Chegou na beira da praia, estava Pedro chegando com alguns dos seus companheiros da pesca. A madrugada inteira eles haviam pescado, só que eles não tinham conseguido pescar nada. O que tinha no semblante de Pedro? Decepção, fracasso, tristeza, angústia, que talvez sejam os sentimentos que muitas vezes nós carregamos. Porque nem sempre na vida as coisas acontecem como a gente quer, quando a gente quer e da maneira como a gente quer. Nem sempre a gente sabe como lidar com os problemas. E muitas vezes a gente é pego na nossa incapacidade. Porque veja, tudo que estava ao alcance dele, ele fez. Ele trabalhou, ele saiu de madrugada, ele preparou a rede, ele preparou o barco, ele foi trabalhar, só que não veio. E às vezes acontece isso com a gente. Você é uma excelente dona de casa, é uma mulher admirável, é uma mulher correta, e o seu marido mete o chifre em você. Como é que você faz? Não é culpa sua. Muitas vezes você trabalha decentemente, você dá o seu melhor, você faz tudo o que está no seu alcance, e ainda assim não é reconhecido. Quantas vezes você educa um filho, cria um filho, ensina bons costumes, ensina o que é certo, ensina o que é direito, e fala, e ele prefere fazer o que é errado. O que você pode fazer para mudar isso? Nada. Porque não está nas nossas mãos. Embora todo mundo diz tudo o que você quer você pode fazer, é mentira, não é. Não é verdade. Nem tudo depende da gente. Nem tudo depende das nossas escolhas. Tanto que muitos podem ir lá, fazer uma faculdade, se dedicar, se empenhar e também não conseguir para frente. E outro talvez não tem faculdade, não tem nada, e a vida sorri para ele e ele explode na vida. Às vezes você foi correta a vida inteira e não conseguiu ter um casamento bom. Outra pessoa desandou a vida inteira e fez um casamento bom. E se acertou e foi feliz. Porque as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Pedro estava desanimado e encontra Jesus naquela praia. O André fala para ele: eu conheci esse homem, ele é o Messias. O João Batista falou dele. O Pedro, tá bom. Ele quer usar a nossa barca para falar com a multidão. O Pedro cedeu a barca. Foi no meio do mar. Mas pela resposta do Pedro, eu imagino que dentro do coração dele, ele não acreditou em Jesus. Porque quando o milagre acontece, qual que é a primeira coisa? Ele pede perdão. Perdoa, Senhor, porque eu sou fraco, eu sou pecador. Afasta de mim, porque eu não mereço o teu milagre. Com certeza, quando o André, o Tiago e o João apresentou para ele Jesus, disse: aí vem um charlatão. Esse aí está querendo arrancar dinheiro desses trouxas. Esse daqui com certeza já fez a cabeça desses dois. Porque o Pedro não era tão religioso como eles.
Mas o Pedro escuta Jesus, ouve Jesus. Só que Jesus fala com ele naquilo que ele não tinha falado para o Senhor. Porque em nenhum momento Pedro disse: Senhor, me ajuda porque eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Jesus olha para ele e diz: você não pescou nada, pega a rede que nós vamos pescar. E ele diz para Jesus: mas Senhor, não é a hora. Agora eu pesquei a noite inteira e não tinha nada, agora nós vamos pescar. E Jesus disse: pega a sua rede e joga. Talvez o Pedro disse: pega a rede e joga. Joga. E talvez disse: eu vou jogar porque também se não pegar nada eu já cato o Tiago, o João, o André, já falo um monte na cabeça deles. E a gente já vê qual é desse cara, não é? E ele pegou a rede e jogou. Mas ele jogou em nome de quem? De Jesus. Essa é a diferença. Quando a gente quer fazer sozinho, talvez a gente não vai dar certo. Mas se a gente faz em nome de Jesus, a gente consegue transformar todas as coisas. Talvez você já tentou muitas vezes a cura e ela não veio. Mas talvez você deva testar agora em nome de Jesus. Talvez você entregou currículo essa semana inteira e ninguém te chama. Mas agora cada currículo que você entrega, você vai entregar e dizer: eu estou entregando em nome de Jesus. Eu estou fazendo em nome de Jesus. Porque o meu milagre é o testemunho do poder de Deus. E quando ele lançou, as redes se encheram. E veja, a bênção de Deus não é contada, é transbordante. Encheu o primeiro barco, encheu o segundo barco, encheu o terceiro barco e quase afundou os 3. Era o suficiente para aquilo e era o suficiente para o ano inteiro. Assim Deus também hoje quer falar com a gente e quer dizer para nós: esteja comigo, esteja do meu lado, porque eu quero encher os seus barcos de peixe. Eu quero encher a sua vida da graça. Eu quero transbordar a sua vida de bênçãos. Eu quero multiplicar em você a minha graça. Só que a gente precisa tomar posse. A gente precisa receber. A gente precisa crer e precisa tirar da nossa cabeça que a gente é fraco, que a gente é incapaz, que nós não temos forças, que nós não podemos. Pelo contrário, o que diz a palavra? Tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí entra a última parte dessa pregação. O encontro é com Jesus. As bênçãos vêm de Deus, mas eu tenho que ser um testemunho da graça de Deus. E como que eu passo a ser um testemunho? Quando a minha vida se torna um milagre. Então muitas vezes a gente ora para Deus e a gente pede coisas para Deus. Mas na verdade a gente deve dizer assim para Deus: Senhor, eu quero ser uma pessoa próspera, porque eu quero para mim e eu quero ter para dividir com quem precisa. Eu quero não precisar se humilhar para ninguém. Eu quero poder ser a diferença na vida de alguém. Eu tenho que pedir os dons a Deus, mas não para mim. Eu tenho que pedir: Senhor, eu quero ter o dom de orar pelas pessoas. Eu quero abençoar as pessoas. Eu quero transformar a vida das pessoas. Eu tenho que dizer para Deus: Senhor, me dá saúde, porque eu quero evangelizar, eu quero pregar, eu quero ajudar, eu quero salvar almas. Senhor, eu quero testemunhar e fazer a diferença na vida de todos. E foi isso que aconteceu na Bíblia. O André apresentou Jesus para o Pedro, que nem era um homem de fé, e que se tornou um apóstolo. E Pedro, depois da ressurreição, converteu 5.000 homens, batizando eles. O André apresentou Jesus para o Pedro, ganhou uma alma. E o Pedro ganhou 5.000 almas. E depois os que vieram, como Paulo e tantos outros, como estava na primeira leitura que a gente ouviu, ganharam todos nós. Ganharam o mundo inteiro. Aqueles 12 converteram o mundo.
E o mundo hoje está perdendo a fé. Porque falta Jesus? Porque falta testemunho de vida. Porque falta a mudança de vida. Porque está faltando sacrifício na igreja. Porque está faltando exemplo na igreja. Porque está faltando mudança na nossa vida. Porque não adianta dizer que você é diferente. As pessoas precisam ver que você é diferente. As pessoas precisam ver o agir de Deus na sua vida. Porque as palavras até convencem, mas o testemunho arrasta. E que a gente seja testemunho da graça de Deus na vida de quem precisa. Amém? Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos agora. Eu quero hoje orar por cada um de nós que estamos aqui hoje neste encontro com Jesus. Talvez muitos de nós estejamos passando por tantas situações, estejamos enfrentando tantos problemas, tantas adversidades. Talvez muitos de nós, assim como Pedro, estamos decepcionados, estamos sem coragem, sem força, sem ânimo, andando para lá e para cá sem direção, sem propósito. Mas eu te peço agora, Senhor, abençoa essas vidas. Abençoa, Senhor, a estes teus filhos. E que na autoridade do seu nome, essa semana venha ser uma semana de pescas milagrosas, de transformações milagrosas, para que o seu milagre, Jesus, para que a sua bênção seja sinal no meio destas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser o teu milagre, o teu milagre, o teu sinal, o teu sinal, para quem precisa. para quem precisa. Amém? Amém. Amém.